alegrai-vos no Senhor. Amém? Deus abençoe, obrigado. É uma grande alegria estar aqui com vocês, num momento tão especial onde os pastores de vocês estão recebendo um reconhecimento nos Estados Unidos, de um local onde é uma referência na América, ali o CFNI, para todos aqueles que querem ser mais estudiosos, conhecer mais da palavra. E uma universidade como essa, com reconhecimento internacional, reconhecê-los é uma legitimidade daquilo que eles já carregam. Eu creio, em nome de Jesus, que vocês estão pisando e vão pisar em muitas nações, em nome de Jesus, amém? Meu nome é Issacar, agora em dezembro completo bodas de prata, 25 anos de casado com a minha esposa, e temos uma filha mais velha, a Sara, que tem 23 anos, já se casou há 1 ano e meio. O Samuel com 19 anos, eu tenho 46 anos e viajo pregando a palavra de Deus já desde os 19 anos de idade. São 27 anos dedicados, servindo ao Senhor Jesus, viajando, pregando. E desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, uns 9 anos de idade, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Nunca mais a minha vida foi a mesma. E uma grande alegria poder servir a Jesus. Deus me chamou desde o ventre. Meu pai converteu através da minha avó, que primeiro converteu. O Espírito Santo foi de encontro à minha avó. É a misericórdia e a graça de Deus. A primeira pessoa a converter na nossa família foi meus avós paternos. E através do meu avô, que converteu num culto que ele visitou, ele estava a trabalho numa outra cidade, e alguém o convidou à noite para ir na igreja. Ele não tinha o que fazer, ele decidiu ir. E pela primeira vez ele entra numa igreja, ele é tocado pelo Espírito Santo, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, amém? Na época meu pai tinha 12 anos de idade. E quando meu avô chegou em casa, ele contou para minha avó da conversão. Minha avó, muito religiosa, idólatra, falou: olha, você precisa ir embora. Fez a mala dele e expulsou ele de casa. Meu avô foi muito ousado. Num culto que ele foi, ele teve uma convicção tão grande sobre Jesus que ele falou para minha avó assim: se Jesus aparecer essa noite para você, porque ele está vivo, e te convencer, você deixa essa ideia de me mandar embora, você larga a idolatria e vem congregar comigo na igreja dos crentes, a gente vai aceitar Jesus e servi-lo. A minha avó: tudo bem, então você tem uma noite. E de madrugada, a minha avó acorda, uma luz muito forte entra no quarto, e ali junto uma pessoa na qual ela olhou para os pés e viu os pés, e viu alguém, e ela falou: quem é você? E ela não conseguiu olhar para o rosto, porque a luz era muito forte, e ela ouviu: eu sou Jesus, o Deus do seu marido. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus, aleluia. E daquele momento em diante, minha avó converteu a Jesus Cristo. Ela teve um encontro, ninguém pregou para minha avó, o próprio Senhor Jesus. Ela teve uma experiência muito forte. A minha avó, no dia que ela teve um encontro com Jesus, ela já foi batizada com o Espírito Santo e com dons. E então ela passou a congregar numa igreja, Assembleia de Deus, lá em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Meu pai também, consequentemente. E certa feita, quando meu pai já é adulto, jovem para adulto, ele 20 e poucos anos, ele está ali na cidade dele, ele conhece a minha mãe. E a minha mãe estava no convento, estava estudando para ser freira. Ela já era noviça, porque a minha mãe nasceu de 6 meses e meio, possivelmente não ia sobreviver. O meu avô ele já tinha 2 irmãs, o meu avô, 2 irmãs que eram freiras. Ele falou: olha, se ela sobreviver, ela vai ser freira. Eu vou consagrar ela para ser freira. Então minha mãe estava ali internada para fazer os estudos, se tornar freira, até que meu pai a conheceu, ganhou ela para ele e para Jesus, né? E ali, em 3 meses eles se casaram, ela deixou tudo. E depois de um tempo, de 1 ano e pouco, 2 anos, a minha mãe foi batizar. E quando ela foi batizar, o pastor profetizou de que ela estava grávida de um profeta, de um pastor que iria percorrer todas as nações para pregar o evangelho. E assim estou eu aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Todos nós temos uma história, amém? Glória a Deus. Essa é a minha. Nasci com muitos problemas de saúde. No meu nascimento, nasci de parto normal. O médico foi fazer uma incisão na minha mãe. Minha cabeça estava muito bem encaixada. Ele cortou minha cabeça. Já tomei ponto no primeiro dia. Com 1 mês eu tive pneumonia dupla, parada respiratória e com muitas complicações.
mas batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade, e aos 12 anos de idade, já sofrendo várias vezes com bronquite, pneumonia, o Espírito Santo falou comigo: você crê que eu posso te curar? Eu ouvi. Eu falei: eu creio. Ele falou: então, eu estava deitado no sofá, não conseguia nem ir para o colégio, estava com um atestado médico, e eu me coloquei de pé. Daquele dia em diante eu fui completamente curado, para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. E então minha mãe, contando todo esse cenário, do contexto de salvação deles e de como eu nasci, eu tive a consciência: a minha vida não pertence mais a mim. Eu gastarei todos os meus dias da minha vida para glorificar o nome de Jesus e para levar a palavra de Cristo. Já fui, pela graça de Deus, para 27 países, já percorri o Brasil todo, e somos uma família que servimos a Jesus e amamos Jesus, e estamos felizes por estar com vocês essa noite, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você o que está no livro de 1 Samuel, capítulo 21, amém? 1 Samuel, capítulo 21, amém. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nessa noite, que vai te encorajar, amém? Quantos precisam aqui de encorajamento? Deixa eu ver. Você está enfrentando desafios nesse momento da tua vida. Levanta a tua mão assim. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 21, nós vamos ler aqui nesta noite, do verso 1 ao versículo de número 9, amém? Quantos acharam? Diga: boa é essa palavra, amém? Glória a Deus. Diz assim: Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Versículo 2. Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber, porque ele me enviou. E qual é a tarefa de que me incumbiu? Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal determinado lugar. Versículo 3. Agora o que você tem à mão, dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. Davi estava faminto, né? Verso 4. O sacerdote respondeu a Davi dizendo: eu não tenho pão comum à mão, há porém um pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Verso 5. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando saio a campanha, foram vedadas as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Enfim, então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quentes. Acontece que estava ali, preste atenção nesse detalhe em diante. Naquele dia, um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Diga comigo: Doeg, o chefe dos pastores de Saul. Desculpa a insistência, mas você pode repetir, por favor? Diga: Doeg, o chefe dos pastores de Saul. Ok. Verso 8. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nenhuma espada nem uma das minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Olha o verso 9. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui enrolado num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui, a não ser essa. Davi disse: não há semelhante, dê-me essa espada. Você pode deixar esse texto, o verso 9 aqui atrás, enquanto eu prego, por gentileza? Até que eu peça para você, pode deixar. Queridos, essa palavra é muito poderosa. Quantos conhecem a história de Davi e admiram a história de Davi? Davi, ele é admirado por algumas qualidades, e entre as qualidades que Davi tinha, ele era corajoso e dependente de Deus. Em vários cenários, Davi revelou essa coragem, essa dependência, amém?
Quando ele estava cuidando das ovelhas, ele enfrentou até mesmo que leões e ursos para proteger aquelas ovelhas, porque ele acreditava que a partir do momento que ele aplicasse o seu coração verdadeiramente para fazer algo, Deus o daria coragem e força necessária para fazê-lo. Nós podemos aprender muito com Davi, eu e você, de que a partir do momento que nós dependemos do Senhor e nós colocamos nosso coração nesse lugar de dependência, que o Senhor ele pode nos dar a força e a capacidade necessária que precisamos para fazer qualquer coisa aqui na terra. Quantos creem? Diga amém, diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Não é sobre ser forte, mas é sobre ser dependente. Deus não está à procura de vaso de ouro, Ele está à procura de vaso de barro. E Ele vai nos enchendo com a sua presença, e através da presença do Espírito Santo é possível você enfrentar todos os problemas. Irmãos, a palavra de Deus diz que todas as coisas impossíveis são possíveis para Deus. Eu não sei o que você está vivendo, as circunstâncias, mas independente daquilo que você está vivendo, Deus pode realizar o impossível na tua vida. Mas é necessário que você creia. Existe na Bíblia um texto que fala uma coisa que é impossível para Deus, e a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. O que isso quer dizer? Para que as coisas impossíveis aconteçam, eu preciso crer de todo o meu coração que Deus ele zela por cumprir a sua palavra. Davi ele se dispunha com a sua coragem e dependência em Deus, e o Espírito Santo o capacitava, assim como foi com o leão e o urso. E eu quero te lembrar que Davi, ele foi para alimentar os seus irmãos, e quando ele foi para o vale de Elá, ele encontra um cenário onde havia um acampamento dos filisteus. Eles estavam acampados há mais de 40 dias, eles estavam desafiando Israel e o Deus de Israel. Eles estavam desafiando quem? Israel. A primeira coisa que você precisa entender, quando alguém está desafiando você, está desafiando também o teu Deus. Eu pensei que você dá um glória a Deus, mas esse glória a Deus aí não vai convencer nem eu, quanto mais o inimigo. Vamos rebobinar a fita. Faz de conta que eu vou falar a primeira vez. Quando alguém está enfrentando você, não está enfrentando só você, está enfrentando o seu Deus. O maior interessado que você saia vencedor é Deus, porque se você vence, o nome de Deus é glorificado, exaltado. Veja que, você sabe a história, eu não preciso pregar todo o contexto, mas lembrá-lo. Saul havia perdido o temor, o respeito a Deus e a Samuel. E quando Saul agora, ele é desafiado por Golias, eu estou voltando um pouco a história para você lembrar. E Golias diz assim: eu desafio Israel. E aonde está o Deus de Israel? Por que Saul não tem uma postura? Aquele homem que era um guerreiro, um lutador, ele perdeu a coragem, ele perdeu a convicção. Porque ele perdeu a sua identidade quando perdeu a identidade de Deus. Ele começou a confiar na espada, na lança, no exército. Ele cresceu de uma maneira tão grande que não era mais o mesmo Saul, que no começo dependia totalmente de Deus. E Deus precisava começar de novo com alguém. Se você ler na tua Bíblia em casa, Atos 13, 22 diz: após ter rejeitado Saul, achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Querido, eu tenho convicção que dia após dia Deus está olhando para a terra, procurando homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, que estão com o coração totalmente disposto em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Deus não procura nossas mãos, Ele procura o nosso coração. As habilidades vêm pelo Espírito. Por isso, olha para o teu irmão e diga: não perca seu coração. Eu acredito que nessa noite Deus está à procura de pessoas aqui para aquilo que Ele deseja cumprir na terra. Quando Ele procura alguém para fazer a sua vontade, Ele procura alguém com coração. Davi tinha um coração disposto. Saul havia perdido esse coração que no início ele tinha também. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. A gente geralmente, irmão, começa bem, mas ao longo da caminhada a gente pode acabar se perdendo, perder aquele coração. Isso foi o que aconteceu com Saul. Então quando Golias está desafiando Saul, o exército de Israel e a Deus, Saul, porque perdeu o coração em respeito a Deus, ele se esquece de que todas as batalhas que ele venceu foram entregues pelas mãos do Senhor. E que se Golias está desafiando o Senhor, que ele teria capacidade para enfrentar Golias e vencer. Quando ele olha para Golias, Saul,
e o exército, eles falam: nós não podemos vencer esse homem. Olha aqui, eu quero que você entre comigo na palavra. Quando eu sei que eu estou perdendo a capacitação de Deus para vencer batalhas e ter vitória. Quando alguém me desafia, eu esqueço que essa pessoa também está desafiando meu Deus, primeiro. Segundo, quando eu olho a circunstância, veja se você encaixa nisso. Quando eu olho para a circunstância que eu estou enfrentando, ou para o inimigo, ou para a pessoa, e eu olho somente de uma forma natural. Primeiro você perde o coração e o entendimento que Deus é contigo, que Ele ajudou você no passado, em outras circunstâncias, e está contigo de novo. Mas porque perdemos o nosso coração e nosso relacionamento com Deus, nós deixamos nos enganar achando que não vamos vencer. Segundo, quando nós olhamos a adversidade e a pessoa de forma natural. Olha só o que acontece. Eles olham para Golias e qual que é a primeira coisa que o exército de Israel e Saul diz? Sobre o quê? Qual a característica de Golias? A sua o quê? Estatura física. Não tem homem para vencer esse soldado. Ele é muito grande, ele é um gigante. Querido, você não vai encontrar na tua Bíblia aí, digital, nem impressa, nenhum único texto que Davi chama Golias de gigante. Eu desafio você. Porque Davi estava no Espírito. Ele tinha comunhão com Deus. E assim como ele falou assim para Saul. Não, Saul falou: você está entendendo, Davi? Você é uma estatura pequena, o Golias é grande. Ele falou assim: Deus está comigo, rei. De novo, Deus está comigo, rei. E da mesma forma que Ele foi comigo com o leão, com o urso, Ele vai ser agora. Irmão, muitas vezes nós nos esquecemos de momentos que Deus foi conosco. E nós estamos perdendo batalhas, não porque não somos capazes em Deus de vencê-las, mas porque esquecemos de quem somos nele, quem Ele é em nós. É disso que eu quero te lembrar nessa noite. Quem você está se tornando é mais importante do que aquilo que você está fazendo. Preserve o teu coração, preserve a tua identidade. E o que é que acontece? O rei fala: não, mas a estatura, ele fala: não, você não entendeu. O rei está falando da estatura. O rei está falando para eles usar uma armadura. Primeiro o rei fala da estatura: não, Deus vai ser comigo mais uma vez. Então usa essa armadura. Não, eu vou com aquilo que Deus me deu. Então talvez você pode, deixa eu te falar uma chave. Você pode estar enfrentando uma circunstância nova, mas o teu Deus é o mesmo. Você pode estar enfrentando um inimigo, um adversário diferente, mas o teu Deus é o mesmo e Ele nunca perdeu uma batalha. Você pode aplaudir a Ele? Então olha para o teu irmão e diga assim: para você vencer batalhas, continue sendo o mesmo em Deus. Fala: mesmo Deus. Faz assim, ó: mesmo servo. Levanta a mão para frente e fala assim: adversário diferente. Quem entendeu? Deus não pode mudar, então o inimigo tenta mudar quem? Você, nós. Diga comigo: mesmo Deus, mesmo adorador, inimigos diferentes, circunstâncias diferentes. Pegou? Amém? Mas, olha a estatura dele: Deus vai ser comigo de novo. É a mesma, só mudou o cenário, rei, mas o Deus é o mesmo, e o meu coração é o mesmo diante de Deus, tá bom? Coisa que Saul não tinha mais. Saul não venceu aquela batalha, não venceu aquela batalha, não é porque Deus não estava com ele não estava com Deus. Primeiramente, ele não estava com Deus mais. A partir do ponto até que o Espírito Santo saiu dele. Ele quebrou a aliança. Segundo, não, toma essa armadura. Muitas vezes você vai querer usar meios naturais para enfrentar batalhas. Ei, um amigo meu achou um advogado assim, vai lá, vai dar certo também. Com você é diferente. Não tenta usar a armadura do outro. Não, olha, um amigo meu fez isso, deixa eu te falar, vai com aquilo que Deus te deu. Amém? Eu vou com aquilo que Deus me deu. Esse menino é louco. Aí ele escutou Saul falar da estatura de Golias, ele escutou Saul falar das armaduras, ele escutou os irmãos dele falar: você não tem trabalho lá não, aquelas poucas ovelhas? Não se preocupe com quem desmerece você naquilo que está te fortalecendo e tornando você um adorador. Essa é a arma que vai fazer você lutar. Amém?
Agora ele vai para o campo de batalha, vai enfrentar Golias. Ele vai enfrentar o gigante? Ele vai enfrentar quem? Ah, bom. E para Saul, e para o exército de Israel, ele estava indo enfrentar quem? E para Davi? E para o exército de Israel e Saul? Porque eles olham a estatura. Mas esse problema é muito grande, pastor. Você está olhando para a dimensão do problema? Esqueceu da dimensão do teu Deus? Todo mundo assim olhando para Davi e para o gigante e dizendo, grande demais para derrubar. Aí Davi, grande demais para me errar. Então Israel e Saul, que já esqueceram de Deus e que Deus os havia chamado e capacitado, olhavam Davi enfrentando quem? Quem? E Davi? Olha como Davi chama Golias. E qual que é a chave que ele entende que vai vencer? Na hora que ele chega, Golias, quem é você? Você está me ofendendo? Eu estou há 40 dias chamando um opositor, desafiando vocês e o Deus de vocês. E o Deus de vocês, o teu rei, me manda um cão com paus e pedras para lutar contra mim? Quem é você? O inimigo sempre vai usar essa frase na hora da guerra. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Mas deixa eu te dizer, não se trata sobre você e nem mim, se trata sobre Deus em nós. E aí Davi, muito inteligente, muito sábio, ele fala assim, em vez de ele falar dele, ele fala assim, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está falando? Golias está pondo foco nele, porque a estatura dele é menor, a estatura de Davi é menor, ele não tem armas, não tem armadura, e Davi está colocando em Deus. Na hora que ele diz isso, Deus fica entre ele e Golias. E sabe o que ele chama Golias? Aí que vem, ele diz assim, hoje mesmo, seu incircunciso. Sabe qual foi a visão espiritual de Davi? Um homem que está cheio de espírito, ele enxerga na ótica o seu oponente numa ótica espiritual. O que a Bíblia diz? A nossa luta não é contra pessoas, mas contra o quê? Principados, potestades. E a circuncisão para o povo de Israel representava o quê? Uma aliança espiritual. E aqueles que não tinham aliança com Deus eram o quê? Incircuncisos. E estavam debaixo de influência de espíritos. Sabe o que ele está falando? Eu estou com Deus, eu tenho aliança. Você é um incircunciso, está com os demônios, não tem Deus. Ganhei de você, já era. Davi está dizendo, se alguém de aliança enfrentar alguém que não tem aliança com Deus, perdeu. Simples. Quantos estão me entendendo? Davi obteve um entendimento espiritual diante de uma batalha. Não caia na pressão da batalha. Você precisa ter um entendimento espiritual. Eu vou te dizer as palavras, não precisa colocar o texto que eu vou pedir. Continua com isso aqui, para a gente fechar daqui a pouquinho a palavra, mas eu vou repetir o texto para você que está em 1 Samuel 17, 45. E disse Davi ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos. E o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Cabeça fala de mentalidade, é tempo de cortarmos a mentalidade de que as vozes podem produzir medo, as circunstâncias, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Davi diz, você desafiou o Deus de Israel, hoje eu vou te matar. Porque Davi enfrentou aquela circunstância com uma visão espiritual. Quantos entenderam? Esse é um segredo. Mas até mesmo Davi, como nós, está sujeito a enfrentar novas batalhas e esquecer. Irmão, Davi mata Golias. Não fala gigante, hein? Quase que eu falei. Fala para o teu irmão, Davi, fala, matou Golias. Fala assim, você não vê. Fala, Davi não viu Golias de baixo para cima. Sabe por quê? Fala, Davi
viu Golias de cima para baixo. Fala, porque a sua visão estava das regiões celestiais para a terra. Primeira coisa que você tem que fazer para vencer essa batalha: calibre a tua visão, veja de cima para baixo. Você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia fala, estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, até mesmo Davi, ele pode esquecer disso diante de tantas batalhas. Davi, ele mata Golias em 1 Samuel 17. 1 Samuel 18, ele vai para a corte de Saul para servir Saul. 1 Samuel 18, 27, ele casa com Mical, aí já entra para a família. E 1 Samuel 19 a 20, Saul começa a ter inveja de Davi. E começa uma perseguição. E em 1 Samuel 21, Davi decide fugir. Do 1 Samuel 17, quando ele mata Golias, e começa todo esse processo de honra, um tempo de uma boa, ele está ali na corte do rei, ele casa com Mical, ele começa a ser responsável por algumas coisas, até que Saul começa a invejá-lo, ele começa a enfrentar um novo inimigo, mas o Deus é o mesmo. O inimigo é diferente, mas o Deus... Lembra teu irmão de novo, fala, o inimigo é diferente, fala, o cenário é diferente, a circunstância é diferente, mas o teu Deus é o mesmo. Lembra aquele teu Deus que te deu várias vitórias? Lembra? Ele é o mesmo, vai te dar de novo a vitória. Você pode dizer amém? E aí, do 1 Samuel 17 a 1 Samuel 21, não existe assim, de uma forma precisa a gente dizer, mas alguns teólogos dizem que se passou entre 2 a 5 anos. Quer dizer, de Davi vencer Golias até ele ser perseguido de fato por Saul, a ponto dele ter que fugir, quantos anos? De 2 a 5. E sabe, irmãos, com o decorrer do tempo é capaz da gente esquecer vitórias que Deus deu. Saul começou a perseguir Davi e Davi fugiu. Ele encontra Aimeleque, que era um sacerdote, que está no templo, no santuário. Ele fala, vou me esconder no santuário. Foi a melhor decisão, irmão. Talvez você está enfrentando uma batalha, você está aqui, não tem força nem para ouvir a palavra, está meio cansado, cochilando, mas o melhor lugar para você esconder é no santuário. Porque aqui Deus vai te levar de volta ao teu destino. Ele vai para o santuário. E ele chega para Aimeleque, e Aimeleque fica meio assustado. O que você está fazendo aqui? Porque sabia que o rei estava perseguindo ele. Aí ele pega com medo, ele errou, ele inventou uma história. Não, o rei me mandou aqui. Eu não tive tempo nem de pegar a espada, nada, que eu estava com pressa. Você tem alguma coisa para me comer, que eu estou com fome? Ele come dos pães da preposição que simboliza a palavra. Então, ele vem descansar no santuário, ele se alimenta da palavra. Diga comigo, na presença de Deus, eu tenho descanso. Fala, na presença de Deus, eu sou alimentado. Agora o terceiro ponto, diga, na presença de Deus, eu sou encorajado. Fala, descanso, alimento, encorajamento. É o que você está recebendo aqui hoje. Ele entra no santuário para descansar. Lembra que Davi disse, certa feita? Para mim, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias. Por quê? Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar no teu santo templo, para olhar e ver a sua formosura e aprender da sua lei. Davi sabia que em momentos específicos de batalha, era importantíssimo ele estar na presença de Deus. Deixa eu te dar um conselho, nunca fuja da casa de Deus e da presença de Deus diante de batalhas. O inimigo quer te vencer pelo cansaço e quer isolar você. E os amalequitas atacam quem fica por detrás da fileira do exército de Deus. Você tem que vir para a casa de Deus para descansar, se alimentar e ser encorajado. Diga comigo, descanso, alimento. Levanta tua mão e fala, encorajamento. Você pode aplaudir a Jesus? Ele descansou no santuário porque era um lugar seguro. Ele foi alimentado pelo pão que simbolizava a própria palavra. Com certeza fortaleceu o espírito dele. E terceiro, como é que o sacerdote encorajou ele? Não é uma palavra muito comprida não, é para a gente orar. E amanhã é feriado, você descansa, você que não vai trabalhar, rumina essa palavra, porque tem grandes desafios para você enfrentar, porque chegou um tempo de uma nova conquista na tua vida. Amém?
E aí, como é que ele foi encorajado após sacar? Vou te dizer agora. Ele vira e vê Doeg. Doeg era um fofoqueiro, irmão, de mão cheia, que levava todas as informações para Saul. E ele estava detido ali porque o próprio sacerdote prendeu ele, porque sabia das atitudes dele. E Doeg era pastor de Saul. Lembra que eu pedi para você repetir? Pastor de Saul. Fala assim: Davi, pastor das ovelhas de Deus. Fala: contra Doeg, pastores da ovelha de um homem que havia perdido a presença de Deus. Então ele está enfrentando um inimigo que está cheio de espíritos malignos. E ele teme quando ele vê e fala: poxa, agora Doeg me viu aqui, ele vai contar para Saul, ele vai vir aqui me matar. Aí ele fala para o sacerdote: você tem alguma arma? Porque eu não tive tempo de ir atrás de nenhuma arma. Por isso que eu pedi para deixar o texto. E ele fala assim: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá. Às vezes é necessário voltar atrás e lembrar das últimas vitórias que vão gerar encorajamento para você avançar para as novas. Aimeleque foi muito sábio. Ele falou: você está perguntando se eu tenho alguma arma? Eu acredito, irmãos, que ele tinha outras armas, mas ele captou no espírito dele um medo. Ele teve discernimento, bispo, e viu o medo de Davi. Davi, um homem cheio do espírito, encorajado, guerreiro, mas naquele momento a pressão da perseguição de Saul afetou ele. Quem aqui já se viu afetado, desanimado, sem força para nada? Naquele momento, irmão, você precisa de um Aimeleque, de alguém que gera um ambiente de descanso, de alguém que te dá alimento, palavra, e de alguém que fala assim: rapaz, se eu tenho alguma palavra para te dar, lembra aquela vez que você estava passando por aqui, Deus foi na tua vida, você está assim, você já, opa, já te levanta a palavra: rapaz, Deus foi comigo mesmo, meu Deus, eu estou lembrando agora, o que é isso? Aimeleque encorajou Davi, ele falando: ó, tem uma espada aqui, e por acaso, olha como é que ele é sábio, ela está envolta numa estola sacerdotal. Davi, ele tinha uma característica específica, ele além de rei, ele era o quê? Sacerdote. Ele acabava de matar um tanto de gente, ele entrava: celebrarei a ti. A unha estava suja de sangue ainda. Como eu viver, cantarei. Ele era um sacerdote que se apresentava. O que são sacerdotes? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 diz, 4 e 5 diz: vós como pedras que vivem sois edificados uma casa espiritual para Deus, a fim de serem sacerdotes que oferecem sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O sacerdote, ele se apresenta diante de Deus. Davi, ele não perdia nenhuma batalha, porque se apresentava diante de Deus. Só que às vezes a gente está com tanta batalha, que a gente não está se apresentando na presença de Deus como devíamos apresentar, e a gente vai ficando fraco. Você é sacerdote, você tem que se apresentar diante dele. Olharam para ele e foram iluminados. Priorize o tempo de presença com Deus, porque você se torna semelhante com quem você relaciona. Você vai perdendo a tua identidade, teu relacionamento sobrecarregado com tantas demandas e atividades. Deixa eu te ensinar uma coisa: você quer viver 1 por 1000 ou 1000 por 1? Diga comigo: 1 por 1000? 1000 por 1. O que é isso? Vou te ensinar agora. E depois a espada, e a gente ora e vai ser uma benção. 1 por 1000 é: eu gasto um dia na presença, e quando eu saio eu tenho força, encorajamento, revelação, direção, unção para a resposta de 1000 dias. Agora o que é 1000 por 1? Eu vou atrás, eu corro, eu faço na minha força, eu faço na minha capacidade, eu gasto intelecto, eu gasto trabalho emocional, eu gasto atividades. Depois de 1000 dias de trabalho, não ter conseguido nada, eu vou para o Senhor: Senhor, e agora? Tal, me ajuda. 1000 por 1 é trabalhar 1000 e ter o resultado de 1. 1 por 1000 é buscar o Senhor enquanto se pode achar, priorizar a presença dEle, ser como um sacerdote diante dEle, buscando a sua face. Quando você sai, tem resposta de Deus, tem direção de Deus. Quando você sai por aquela porta, tem cura, tem solução, tem disposição, tem resposta, tem recursos, tem salvação. Quem está comigo? Então ele está falando: Davi, tem uma espada aí, aquela que você matou Golias, ela está enrolada na estola sacerdotal. Porque a espada estava no templo. Por quê? Você já parou para perguntar isso? Ele mata Golias, depois de quanto tempo ele encontra a espada? Quase 5 anos. Por que ela ficou no templo? Porque todos, escute, essa é forte, todas
as armas que eram utilizadas em guerras, quando Israel vencia, debaixo do escape de Deus, da provisão de Deus, da poderosa mão de Deus, eles deixavam no templo, para quando sempre adorar, lembrar que Deus havia de uma forma sobrenatural aplicado a sua mão e livrado eles e dado uma grande vitória. As armas da vitória ficavam no templo para se lembrar que foi a intervenção de Deus que trouxe a vitória. Irmão, é aqui na casa de Deus que você tem, já viu quem gosta de futebol, né? Vou falar porque nem todo mundo gosta. Se eu for falar de time aqui no Rio ainda dá rola ainda. Então imagina o memorial, vai passando aquele tanto de troféu. Imagina os jogadores como jogar uma final, eles vê lá a foto de um jogador que ele admirava, ele vê uns troféus, medalhas. O que aquilo faz? Encoraja, é um memorial. Aqui dentro da igreja tem um memorial. Lembra quando você deu um testemunho aqui? Lembra quando você recebeu aquela cura? Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra que quando você foi restaurado? É aqui de novo, irmão, que estão as armas das suas últimas guerras que você venceu. É aqui que está a unção, é aqui que está a revelação, é aqui que está discernimento, aqui que está a palavra de direção. É aqui. Amém? E aí ele fala, tem a espada que você matou Golias, se você quiser levar ela, leva, né? Porque não tem outra aqui. Ele falou, não tem outra? Isso aqui, irmão, fecha, ela fecha a pregação, isso aqui. Ameleque diz, eu não tenho outra, se você quiser pegar essa. Ele falou, não tem outra? Olha o que ele falou, você não tem outra? Davi que estava mentindo, se esquivando, falando que Saul que mandou ele, morrendo de medo, se borrando. O quê? Aquela espada que eu cortei a cabeça de Golias. Aí ele volta, pum. Deus falou comigo aquele dia, eu vou contra ti, seu incircunciso. Você está vindo contra mim com espada, com lança, com tudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça, rapaz. Me segura, todo baixinho invocado. Me segura, que eu vou cortar tua cabeça. As aves do céu vão comer você hoje. Agora eu estou aqui morrendo de medo. Me dá logo essa espada, rapaz, que não tem outra espada melhor que essa não, para me lembrar das vitórias de Deus. Diga comigo, espada da vitória. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, seria a espada da vitória. Aquilo que era um memorial para ficar no templo, para se lembrarem, foi uma ministração para o coração de Davi. Sabe esse diagnóstico que você tem agora? O médico fala, agora? Aí você fala, a doença é nova, o Deus é o mesmo. O diagnóstico é novo, o Deus é o mesmo. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara não uma vez, mas te sara de todas. A palavra de Deus diz no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode se colocar de pé no teu lugar? Eu falei que eu ia ser breve, que eu quero que você descanse amanhã. Eu quero que você rumine nessa palavra, sabe por quê? Porque tem vitória de Deus para você. Quero chamar meus amados aqui, pode tirar o texto lá atrás agora, para a gente adorar o Senhor. E eu queria que você falasse para o teu irmão, fala assim, se lembrar de como Deus nos deu a vitória de antigas batalhas, não é uma arma qualquer. Fala, mas não existe nenhuma arma semelhante a esta, para encorajar a nossa fé. Aleluia. Existe aqui alguma mãe, quer ver, vou te ajudar. Alguma mãe que o médico falou, você nunca vai poder ter filho, você engravidou? Levanta a mão. Aí ó, essa é a espada da vitória. O dia que você levantar e tiver uma coisa ruim, dá uma olhada para os teus filhos. Aí vai falar, a espada da vitória aí ó. Existe alguém aqui que o médico deu para você um tempo para você morrer, e você passou da data de vencimento, você está aqui até hoje? Levanta a mão. Levanta a mão bem alta assim. Espada da vitória. Você é uma espada da vitória. Você pode aplaudir? 1%. 1%. No dia, vem aqui querida, mamãe do apóstolo. No dia que você tiver, ainda mais que essa luz fluorescente, acha ela de longe. Ó, o dia que você tiver desanimado, ela não precisa nem falar nada, só olhar assim, não. Você tem algum testemunho bem corado? Tem aqui ó, 1% de chance de vida de viver.
está viva. Aí você olha assim, dá vontade de pegar no pezinho, levantar a espada da vitória. Eu nunca dei esse testemunho na igreja. E meu filho foi no hospital e falou assim, é 1%, doutor. Olhou para o meu marido, olhou para meus filhos, vamos levar ela para casa. E o louvor era assim, remove minha pedra, me chama pelo nome. E ali eu fiquei 60 dias. Oração, a doutora Simone me visitava, meus filhos cuidavam de mim, meu pastor, e eu estou aqui. Os médicos ficaram surpresos com a minha cura. Amém? Quanto tempo se passou? Passei 60 dias. Mas agora, quanto tempo se passou disso? 16 anos. Olha aí. Espada da vitória. Algum momento da tua vida você ouviu assim de alguém, não tem solução, não tem jeito? Levanta a mão. Alguém que já ouviu isso, enfermidade ou questão financeira, levanta a mão bem alto. Alguém falou para você, não tem jeito, não tem saída. Levanta a tua mão para algum problema. E aí você está aí, ó. Deixa eu te contar, você me olha assim com essa carinha de novo, todo animado. Mas muitas lutas já enfrentei na minha vida. Uma delas foi 10 anos atrás, quando a minha esposa teve câncer, metástase. A minha sogra fazendo quimioterapia, câncer de pulmão. E ao mesmo tempo a minha esposa foi diagnosticada com câncer. E eu não podia contar para minha sogra porque ela estava fazendo químio. E os médicos deram um máximo de 3 meses para minha esposa. Mas Deus fez um milagre da vida da minha esposa. O médico me chama e faz a biópsia. Olha, tua esposa está com câncer, eu não sei qual que é a tua profissão. Tira uma licença e vai despedir da tua esposa. E voltei para minha casa com esse cenário. Não dava nem para fazer tratamento, que já estava com metástase. E a minha esposa, depois de um período de quase um mês, o quadro dela foi mudando, ela foi pegando peso de novo, a coloração mudando, ela respirando normal. E eu falei, Deus curou minha esposa. Eu falei, doutor, repete o exame. Não, você tá... Repete o exame. Ele repetiu o exame 4 vezes. A primeira vez ele repetiu, falou, essa máquina está quebrada, vamos fazer em outro lugar. Aí ele foi fazer, também deu alterado. Ele falou, a máquina não deve estar com um defeito, não é possível. Ele era muito cético, ele era ateu. São 3 médicos, um dele era ateu, que acompanhava mais perto. Ele fez a terceira vez, falei, está quebrado também? Aí ele fez de novo, no quarto. Aí ele chega em mim e falou, eu não sei o que aconteceu. Pegou os exames anteriores, aqueles tumores horríveis. Pega o outro exame com as imagens. E no lugar onde tinha tumores, tinha reflexos de brilho. Eu falei, o que é isso? Ele falou, é como se alguém, não existe isso na Terra, tivesse feito uma operação, precisa ter tirado os tumores somente. E cada brilho desse que você está vendo é como se fosse uma marca, uma cicatriz que ficou. Eu falei, o senhor pode ter a humildade de falar que é milagre? Eu não posso pôr no documento, mas vou ter que aceitar. Porque depois eu comecei a pregar para ele, ele falou, é milagre. Resumindo, aquele homem aceitou Jesus e foi batizado. Para a glória de Deus. A diretora do hospital, que era da Igreja Batista em Belo Horizonte, foi até a nossa cidade, em Pouso Alegre, na época eu morava lá. E ela deu testemunho com todos os slides de exames na tela. E dizendo, essa mulher, vocês estão vendo, é um milagre. Então todo dia que eu estou desanimado, se eu estiver longe dela eu ligo. Quando eu acordo eu preciso olhar. Nós fizemos uma camiseta com o rosto dela, assim, escrito, eu presenciei um milagre. Todos os dias eu olho para o lado, quando eu acordo eu tenho uma espada da vitória do meu lado. Quando o inimigo se levanta, todos os dias com uma notícia nova, com um desafio novo, no mesmo momento pela manhã, antes do inimigo se levantar, a misericórdia do Senhor já se renovou sobre você e sobre mim. E Ele quer que você se lembre das vitórias que Ele já te deu. Porque as batalhas são novas, mas o Deus é o mesmo. Eu estou aqui para te dizer isso. Eu quero orar com você. Levante as suas mãos agora. Você que precisa de fé. Você que precisa enfrentar uma batalha. Você está enfrentando uma batalha na tua vida muito difícil. Eu quero te dizer, quando eu entrei por aquela porta, Deus falou comigo, você vai pregar sobre vitória e sobre a espada da vitória, porque eu quero liberar vitória sobre vidas aqui neste lugar. Eu hoje fiquei o dia todo em oração e consagração, e Deus não me tinha dado uma palavra específica. E eu falei, amém, Senhor, eu estou aqui disponível. E quando eu entrei por aquela porta, Ele falou, você vai falar de Davi, e você vai falar do que eu fiz na vida dele, eu vou fazer na vida deles também. Então eu sei, quando eu entrei aqui eu senti isso. E já há 3 dias eu estou orando, eu não falei para o apóstolo ainda, eu quero falar depois com ele, mas Deus falou comigo que está vindo um tempo de uma grande transição para esse ministério e para a vida dele.
uma grande porta será aberta na vida do apóstolo Mahatma. Uma grande porta. Se vocês estão admirados com o que está acontecendo, vocês ficarão assustados com o que Deus vai fazer. Porque uma grande porta Deus vai abrir na vida dele, no ministério dele, que ele vai tocar multidões de pessoas. Grandes ministérios, grandes pessoas serão tocadas. A unção do Espírito está nesse lugar, vai começar a te tocar agora. O Espírito de Deus está passeando no nosso meio, ela vai te tocar. Esta unção vai te tocar, e a Bíblia diz que a unção que opera em nós, ela é verdadeira e não é mentirosa, e ela despedaça o jugo, ela tira a argola do pescoço, e tem mais, ela permanece. Queridos, eu não ia pregar aqui nem em Maricá. Trocou o meu voo, a companhia aérea trocou, eu falei: apóstolo, eu estou aqui com um voo que está para ser trocado, eu posso ir embora na madrugada de quarta para quinta. Ele falou: é de Deus, você precisa pregar na nossa igreja. Então eu quero te dizer, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja, e você também. E Deus, Ele tem essa palavra para você. Eu creio de todo o meu coração. Isso não é coisa de pregador, eu creio de todo o meu coração, com toda a verdade, que hoje neste lugar Deus está mudando destinos. E eu quero te dar uma palavra agora para virar uma chave no teu interior. O processo que você está vivendo, a batalha que você está vivendo, olha, escute, a batalha que você está vivendo não é o teu destino. Não trate a batalha que você está vivendo, vou repetir, não trate a batalha que você está vivendo como uma sentença para um destino. Porque o que você está vivendo é um processo. Você vai vencer. Mas essa enfermidade, mas esse cenário, a enfermidade que a minha esposa viveu, e muitos diziam que ela não ia sobreviver. Eu mesmo sonhei, no período que ela estava doente, eu sonhei, acredito que foi o inimigo que tentou me confundir. E eu sonhei que no sonho eu estava com os meus filhos olhavam e falavam assim: papai, a mamãe partiu, você vai ter que cuidar da gente. Eu falei: não é possível que eu vou ficar viúvo. Eu me consagrei, essa mulher foi a primeira mulher que eu tive contato, e o primeiro homem que ela teve contato, a gente ficou em santidade, fez a corte, casou em 11 meses, temos um ministério, uma história linda juntos, filhos maravilhosos, e Deus mostrou: não é a hora, foi um processo. Sabe, o inimigo, ele quer que você trate esse processo como uma sentença e como um destino. Você acha que você está destinado a viver isso que você está vivendo nesse momento, mas esse é só um processo que está te preparando e te impulsionando para o teu verdadeiro destino. Eu, como um profeta, profetizo o destino dessa casa, o destino desse ministério, do apóstolo Mahatma, Cíntia, Nicole, de vocês, dos pastores. Eu declaro o destino profético sendo destravado hoje. Saul, no começo, ele começou bem, e ele perdeu as jumentas do pai. Ele querendo honrar o pai, as jumentas eram uma ferramenta de trabalho, era herança. Ele falou: eu vou recuperar isso, eu vou honrar meu pai. Ele não consegue encontrar, então ele vai à procura de um profeta. Tem alguém aqui, tem um homem que nenhuma das palavras dele cai por terra. Vamos até ele, leva uma oferta. Quando ele chega, Samuel falou: eu já sei quem você é, Deus já me mostrou você. Deixa eu te falar, manda teus amigos embora, que as jumentas já foram encontradas, e o teu destino é outro, não é recuperar jumento. O teu destino é ser rei e recuperar Israel, é cuidar do povo de Deus. Ei, deixa eu te falar, às vezes uma circunstância ruim está acontecendo, mas ela vai te levar para o teu destino. Ela vai impulsionar você para o teu destino. O teu destino não é ficar numa cama, o teu destino não é ficar doente, o teu destino não é essa luta que você está vivendo, o teu destino não é essa separação, essa dor, o seu destino não é enfermidade, o teu destino não é ficar sem recursos, quebrado, o teu destino não é ficar depressivo. O teu destino Deus já separou antes da fundação do mundo, Ele já predestinou, e não tem a ver com a tua habilidade, tem a ver com o teu coração. Jeremias de 1:4-10 diz: antes da formação do mundo, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te constituí. Não é sobre você, é sobre o que eu decidi ao teu respeito. Salmos diz, o livro de Salmos diz: Ele contou todos os nossos dias e escreveu no seu livro. Ei, você não precisa se preocupar em escrever a tua história, você só precisa preocupar-se em viver a história que Deus já escreveu para você. Oh, levante suas mãos, comece a clamar. O Espírito de Deus está aqui. Oh, Espírito,